Então vamos à palavra, pegue sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 17. Eu quero trazer hoje uma palavra para você, considero de grande importância. Foi a primeira pregação de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, ele começou a ensinar pregando essa mensagem: arrependam-se. A primeira pregação de João Batista também foi essa. E a pregação de Jesus também foi essa. É interessante você analisar que na primeira pregação que Jesus inicia o seu ministério, aos 30 anos, ele não pregou sobre amar o próximo, ele não pregou sobre amar a Deus, ele não pregou sobre solidariedade com os pobres, ele não pregou sobre isso, ele pregou sobre arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. E então você pergunta, uau, por quê? Porque o arrependimento, ele é a porta de entrada para entender tudo mais que Jesus ensinou. De modo que, se nós não soubermos o que é arrependimento, certamente não saberemos nada mais sobre Cristo. Por isso, ele inicia o seu ministério pregando sobre o arrependimento. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós andarmos nesse caminho, nessa verdade, deve existir um antes. Antes de andar nesse caminho, nós temos que passar pelo arrependimento. Para vivermos a verdade, temos que nos arrepender da mentira. Para termos vida, precisamos nos arrepender e morrer. Assim nós vamos poder renascer e ter uma vida plena em Deus. Lucas capítulo 5, verso 32, Jesus diz assim: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então veja que uma das tarefas de Jesus era trazer pecadores ao arrependimento. A pregação de Jesus era uma pregação que trazia às pessoas a consciência do pecado para que se entregassem ao senhorio de Jesus. Em Atos capítulo 3, versículo 19 está escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pregação de Pedro em Atos 3, ele prega o arrependimento também. Então você vai ver que o arrependimento ele está ali na base do evangelho. Ninguém pode ser salvo sem passar pelo arrependimento. Leva-se em conta que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe, falando da natureza pecaminosa do homem. Então, se eu sou pecador, eu preciso de um redentor. E eu preciso, portanto, de ser levado a entender a minha condição para que eu possa pedir perdão ou me arrepender. Aí alguém poderia perguntar para mim hoje: pastor, tudo bem, eu estou entendendo que essa mensagem de Jesus, mas me diga uma coisa, o que é arrependimento? Muita gente imagina que não precisa se arrepender, mas quando você vem para as Escrituras Sagradas e que você começa a lê-la, que você começa a ser discipulado, ensinado, você descobre que você precisa de arrependimento. Então, o que é arrependimento? Existem 3 palavras gregas no Novo Testamento. Haja visto que o Novo Testamento foi escrito em grego. 3 palavras-chave que traduzem a palavra arrependimento. A primeira palavra é metanoeo, no grego. E essa palavra significa mudança de mentalidade. A segunda palavra é metanolomai, que significa mudança de coração. A terceira palavra é metanoia, que significa mudança do curso de vida. Então essas 3 palavras, elas são traduzidas quando você lê o texto aqui e você lê a palavra arrependimento, no grego, essas 3 palavras trazem o sentido do arrependimento para a minha vida. Então eu poderia dizer que se arrepender é mudar de pensamento? Sim. Então eu posso dizer que se arrepender é mudar a minha mentalidade, a minha forma de pensar? Sim. Quando você estava no mundo, você tem uma linha de pensamento. Quando você começa a conhecer o Evangelho traz outro pensamento. Então você abre mão daquele pensamento do mundo e abraça o pensamento de Deus. Aconteceu com você? Metanoia.
metamorfose. Aconteceu mudança de mentalidade, mudança de coração e mudança de curso de vida. Então é possível verificar se alguém se arrependeu ou não? Sim. É possível você observar através da mentalidade da pessoa, do comportamento da pessoa e do curso de vida e da forma como o seu coração está. A Bíblia diz, por exemplo, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você chega perto de uma pessoa e você a ouve falar, você pode muito bem saber se aquela pessoa já passou pelo arrependimento ou não. Então, entender o que é arrependimento, ela tem um valor muito grande para a vida daquele que está querendo viver uma vida em Deus. Essas 3 palavras que traduzem a mesma palavra no português, elas precisam andar juntas. Eu não posso separá-las. E aqui eu preciso compreender, porque muitas pessoas experimentam uma mudança de mente, são instruídos e sabem melhor, mas continuam a desafiar a Deus. Por quê? Porque aquele entendimento que veio está apenas no intelecto, não desceu para o coração ou para a alma, que alguns textos eles vão me trazer a palavra coração como alma. Se eu realmente me arrependi, algo vai mudar aqui dentro. Não basta eu saber, eu sei disso, não fala isso para mim que eu sei. Então a mente dele recebeu a informação, mas o coração dele não mudou, e o curso de vida dele também não alterou. Então não adiantou saber apenas. Esse saber, esse conhecer, ele precisa ser transformado em atitude, em ação. Senão não valeu. Tem muita gente que inclusive conhece Bíblia como ninguém, de cós salteado, mas vai para o inferno com a Bíblia na cabeça, porque não aconteceu de fato a junção das 3 coisas na vida dessa pessoa. Porque ele passou por algumas coisas que ele supôs ser arrependimento, mas não foi. Não basta saber que eu preciso fazer algo se eu não faço. Algumas pessoas são exercitadas na sua consciência e coração, mas continuam no pecado. Algumas até melhoram seus caminhos, mas não por amor a Deus, não por ódio ao pecado. Qual é a sua motivação? Você mudou por quê? Existem muitas religiões no mundo que ensinam você a pensar positivo. Você muda seu raciocínio, você muda seu pensamento e você começa a ter um direcionamento. Mas isso não gera salvação. Porque a mudança que vai gerar salvação, ela passa pelo arrependimento. E tem muita gente que começou a bater no peito e dizer assim: eu mereço, eu mereço. E essa mensagem do eu mereço é uma mensagem antibíblica. Porque o que a Bíblia vai me dizer é que eu não mereço. E o que eu tenho é por graça, favor de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Não vem pelas obras, aquilo que você pratica, aquilo que você ajuda, aquilo que você é bacana, aquilo que você é legal. Não vem disso. A salvação vem de um ato que Cristo fez lá na cruz por você e que nós estamos comemorando hoje à noite aqui. Porque se eu, sendo bom, fazendo coisas boas, boas obras, eu pudesse ser salvo, Jesus não precisava morrer. Morreu de graça, morreu à toa. Mas ainda eu tentando ser bom, eu tentando fazer o que é certo, ele morreu. Então é um sinal de que ninguém será salvo sem passar pela cruz de Cristo. Então eu tenho que passar pelo arrependimento. O batismo nas águas, ele mostra esse ato, porque quem batiza, João começou a batizar no deserto da Judéia, e o batismo que ele pregava era batismo de arrependimento. Só se batiza quem tem pecado. E alguém perguntou para mim, então por que Jesus se batizou, já que ele não tinha pecado? Ele mesmo explica lá no próprio texto, ele diz assim: para que se cumpra toda a justiça de Deus. Eu só estou dando um exemplo aqui, não que eu precise, mas deixa cumprir-se toda a justiça. Então entenda uma coisa:
que eu vou para o batismo, então eu sou um pecador, pedi perdão dos meus pecados, me arrependi dos meus pecados, e agora eu vou sepultar os meus pecados nas águas batismais. Sepultamento. E dali volto das águas ressurreto, volto como uma outra pessoa em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram sepultadas. Eis que dali de dentro saiu uma pessoa nova. Por isso, arrependimento tem a ver com uma nova mentalidade. Se você não mudou a sua mente, aceitou Jesus ou aderiu à igreja, porque tem muita gente que não está aceitando Jesus, está aderindo a uma denominação. Acha bacana, acha bonito, gosta e vem para a denominação, mas não teve de fato no seu interior arrependimento. Tanto que você vai encontrar pessoas que estão dentro da igreja há bastante tempo, continua praticando as mesmas coisas erradas de antes. Então significa dizer que não entendeu nada, não houve arrependimento. Mudança de mente, metanoia. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 12, 2. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Não existe crente de verdade se não mudou a mente dele. Se você diz que é crente, mas a sua mente continua sendo aquela mente, antes de Jesus eu podia fazer o que fosse, mas depois que eu conheci Jesus, eu conheci a palavra e aconteceu metanoia em mim, a minha mente mudou, eu mudei. Quem conheceu Jesus de verdade mudou de história, mudou de rota, a vida é outra. Mas eu precisei passar pelo arrependimento. Arrependimento traz para mim uma nova mentalidade, arrependimento traz para mim uma nova visão de vida, traz para mim um novo coração. E é por isso que eu acho que não me falha a memória, é Jeremias que diz, Jeremias diz assim: e eu vos darei, falando de uma profecia que haveria de acontecer com a chegada do Messias, do Espírito Santo. Ele disse: e eu vou mudar o coração de pedra para um coração de carne. Pedra não tem sensibilidade. Aí você aceita Jesus e de repente você não pode ver uma pessoa passando necessidade que você chora. Você não pode ver passar na rua. Antes tu sentava na mesa de bar e bebia e embriagava, chegava tarde em casa, vomitava o dia todo, fazia isso e aquilo. Hoje quando você vê isso, machuca seu coração e você chora. E de repente você se vê orando pela pessoa e dizendo: Senhor, liberta, porque tu me libertaste. O que foi que aconteceu com você? Mudança de mentalidade. Você sabe que aquilo vai levar ela para desgraça. Aquilo vai acabar a família dela. Você sabe que aquilo vai destruir o emocional e o espiritual dela. Aí você tem compaixão. Aí Jesus diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Alguém vai olhar para ti: tu ficou besta depois que tu aceitou Jesus, rapaz? Não sei não, o que é isso? Aí você diz: não fiquei besta não, fiquei parecido com Jesus. Aleluia. É isso que Jesus quer fazer. Fazer com que você seja semelhante a Ele. E aí você tem que passar pelo arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. O arrependimento, aí você vai ver Jesus dizendo assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí você vai olhar: mas chorar não me parece legal. Depende do choro. Esse choro de que Jesus está falando é esse aqui. O choro pelo arrependimento de coisas que eu fiz que eu não deveria fazer. Antes, com um coração endurecido, eu não tinha sensibilidade nenhuma a ninguém, a nada. Mas agora, com a sensibilidade espiritual, eu aceitei a Cristo, eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida, mudou a história. Agora eu tenho uma sensibilidade tremenda, meu Deus. A tristeza, segundo Deus, produz a salvação.
porque ela vai produzir o arrependimento dos pecados. Então ela vai produzir a salvação, que a ninguém traz pesar. Olha isso, essa palavra pesar que você encontra bem aqui, ela pode ser traduzida por remorso. Tem gente que confunde arrependimento com remorso, porque inclusive em algumas Bíblias a palavra remorso é traduzida por arrependimento. A tristeza de Deus produz o verdadeiro arrependimento. Consequentemente, o perdão resulta em salvação, que a gente está vendo ali. Mas nós temos a outra tristeza, segundo o mundo. Essa, ela leva ao pesar, ao remorso. E o significa sentir tristeza e culpa pelo pecado. Mas a pessoa a pessoa volta a fazer o que fez antes. O remorso não traz mudança de vida, porque não mudou a mente da pessoa. A tristeza do mundo, ela vai produzir morte. Tem gente que está em depressão. O que levou ele à depressão foi o remorso. Porque para não resolver o problema, não enfrentar o problema, criou as suas situações e tentou viver assim. 2 exemplos simples das Escrituras. Primeiro, nós temos o exemplo de Pedro. Pedro peca contra Jesus. Pedro nega Jesus. Jesus avisou Pedro que ele ia fazer. O galo vai cantar e tu vai me trair. Traiu nada. Autoconfiança. Não tinha dependência ainda de Deus. E aí pecou. Aí a Bíblia diz: chorou profundamente. Olha o choro profundo. Poxa, o que eu fiz com meu mestre? O que eu fiz com meu Senhor? Em contrapartida nós temos Judas. Judas também pecou, também errou, também negou. E agora Judas tem uma atitude de remorso que leva ele a suicídio. Olha, 2 discípulos sendo trabalhados no mesmo período, no mesmo tempo, pelo mesmo mestre, pelo mesmo Senhor, andando no mesmo colégio apostólico, vivendo do lado, vendo os milagres, acompanhando tudo. Um teve uma reação, outro teve outra reação. Porque um teve arrependimento com lágrimas, o outro teve apenas remorso, porque ele queria as moedas de prata. Ele queria aquilo. Então a tristeza do mundo leva ao remorso. Mas a tristeza verdadeira, segundo Deus, ela leva ao verdadeiro arrependimento. Quando você se arrepende segundo Deus, há uma mudança de mente. Para mim entender o arrependimento, eu posso fazer uma avaliação a partir desse texto. João 8, 34 até o 36. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: em verdade te digo que todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora veja bem, uma pessoa que teve apenas remorso, ela não passou pelo processo de arrependimento, e ela continua escrava daquele pecado. Quem vive na prática daquele pecado é escravo daquele pecado. Você continua fazendo a mesma coisa? Continua. Então você é escravo daquilo. Você é escravo daquilo que lhe domina. Não houve libertação na sua vida. Você precisa passar por essa libertação do Filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade tem que passar por metanoia, mudança de pensamento. Você agora vai começar a conhecer os pensamentos de Deus. Você vai precisar conhecer o que Deus pensa a respeito disso, o que Deus pensa a respeito daquilo. Então você vai começar a se preocupar em viver segundo o pensamento de Jesus, não o seu. Porque agora você não é mais de você mesmo. Você se entregou ao senhorio de Cristo. E você se arrependeu da sua velha maneira de viver. Arrependimento verdadeiro não pode ser da boca para fora. Você tem que perguntar para si mesmo: quais são os meus frutos? Mateus 7, 15 até o 20. Olha o que ele diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas dentro eles são lobos vorazes. Tem gente que tem cara de piedade, mas é um lobo. Para ele conquistar alguma coisa, ele se veste de lobo e se aproxima, mas ele quer, na verdade, comer. Ele quer se alimentar da ovelhinha que está por ali.
Verso 16: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uva dos espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Arrependimento verdadeiro implica em produzir bons frutos. Você precisa olhar para dentro de si e ver se existe em você uma vida nova, um pensamento novo, um comportamento novo, uma atitude nova. Ou você apenas botou uma capa de ovelha e se disfarça no meio da massa. A gente esconde os nossos pecados, coloca debaixo do tapete e fica dando aceninhos para Jesus como se Jesus não soubesse. Mas o problema não é Jesus, sou eu. Sou eu que estou escondendo os meus pecados. Sou eu que não me arrependi de fato e de direito dos meus erros, dos meus pecados. O primeiro sinal de que você teve um arrependimento genuíno, verdadeiro, é que vai nascer dentro de você um ódio pelo pecado como pecado. E não apenas por causa das suas consequências. Tem gente que se arrepende pelas consequências, mas não se arrepende do pecado. Mas quando há arrependimento verdadeiro no teu interior, você vai odiar o pecado em si. Então eu vou odiar o pecado pelo pecado. E aí você vai ver que realmente houve metanoia, mudança aqui na sua cabeça, na condução da sua vida. Olha o que Ezequiel 14:6 diz. Ele diz o seguinte: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor, convertam-se, afastem-se dos seus ídolos, desviam o rosto de todas as suas abominações. Olha esse outro texto de Ezequiel 20. Ele diz assim: ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Se eu pratiquei o pecado e a minha mente mudou, houve metanoia, houve mudança de pensamento, houve mudança de direção, eu vou sentir nojo do que aconteceu comigo lá atrás. Joel 2:12-13, ele diz assim: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso façam com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Resultado do arrependimento é a confissão de pecados. O que encobre as suas transgressões, diz Salomão no livro de Provérbios 28:13, ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem gente lutando, se acabando emocionalmente, se acabando espiritualmente, mas com o pecado encoberto dentro da sua tenda, do seu coração, como fez lá no Velho Testamento Acã, que guardou o pecado debaixo da tenda, e ali houve uma derrota para a nação, houve uma derrota para a família dele, houve uma derrota para ele. Ele morreu, a mulher morreu, os filhos morreram, e os bens foram todos queimados. E ele não se arrependeu. Se ele tivesse se levantado e disse: Josué, eu fiz isso aí, Josué, ele estava vivo. Mas ele esperou chegar a desgraça na vida dele, para ele então dizer: foi eu de fato. Quantos de nós estamos sendo destruídos? Casamento, família, finanças, saúde, está tudo sendo escangalhado por causa de pecado. Pecado encoberto. Em Lucas 13:23-24 nós lemos: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Aí Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Por quê? Porque ainda não se arrependeram. E a porta, ela é estreita, ela vai cobrar de você uma atitude de mudar a sua mentalidade. Saia dessa prisão de pensar desse jeito, te liberta desses pensamentos, e então você experimentará a passagem pela porta estreita. Quando você está arrependido de verdade, você vai restituir o mal que você fez.
Exemplo, Zaqueu. Zaqueu sabia que tinha roubado. Zaqueu sabia que como líder da coleta romana, ele havia se aproveitado. E quando Jesus entra na casa dele, ele se levanta e diz, e olha, essa com certeza, Jesus deixa muito claro que a gente não pode servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus ou serviremos o dinheiro. Não dá para... Esse é um Deus muito poderoso, o dinheiro. E agora esse Deus era o Deus que mandava em Zaqueu. Mas quando Jesus entra na casa dele, sabe o que ele faz? Ele se levanta no meio de todo mundo. Havia um burburinho. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus, se ele fosse Messias, ele sabia que ele é ladrão, ele trai a esposa, ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo. Jesus sabia de tudo. Mas acontece que quem tinha que se arrepender não era Jesus, era Zaqueu. Você hoje está aqui. A mensagem não é para Jesus, a mensagem é para mim e para você. Quem tem que se arrepender sou eu, você. Quem tem que abrir o jogo e resolver esse problema nesse casamento é você. Ele se levanta e ele diz assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu pago 4 vezes mais restituição. Prejudicou alguém quando você estava na prática do pecado? Estava. Você falou mal de alguém? Falei. Vá lá pedir perdão. Você roubou alguém quando trabalhou naquela empresa? Roubei. Vá devolver. Você fez alguma coisa contra seu pai, contra sua mãe? Vá pedir perdão. Ajeite as coisas, organize as coisas. Feche essa porta. Zaqueu vai lá e levanta-se no meio de toda a turma e diz: eu sei que errei, pago 4 vezes. Vai ficar pobre? Fico pobre, mas não fico preso ao inferno. Restituição é um sinal, é um fruto de que você se arrependeu de verdade.